Então, quando Freud inventa um método, que é o que eu vou falar várias vezes aqui no podcast, esse método, de alguma maneira, ele tem uma concepção ética do que seria a maneira de tratar esse mal-estar que eu estou trazendo para vocês. Afinal, o que leva alguém a um analista? É um mal-estar, ninguém vai porque está bem. E aí eu listei aqui, coloquei no papel 20 razões pelas quais alguém pode procurar um psicanalista nos dias de hoje, eventualmente em cada situação particular. Então vamos lá. Eu vou primeiro ler as 20 razões, fiz enunciados curtinhos aqui, depois vou voltar e vamos uma a uma, porque a minha intenção é mostrar para vocês que o que leva alguém a um analista, claro, como eu disse anteriormente, a pessoa pode ter procurado outras possibilidades. Eu acho até bom, ela está se movimentando, ela está tentando. Mas quando chega no analista, a abordagem, o acolhimento é um pouco diferente. São vários elementos que diferem de outras possibilidades. E eu gostaria de esclarecer, deixar isso claro, porque eu acho que isso talvez seja a essência desse podcast. É, de alguma maneira, né, trazer o que acontece no consultório de um psicanalista, a partir da reflexão desse psicanalista, não posso falar por todos, obviamente, e com isso fazer as pessoas, os espectadores, os ouvintes, pensarem, repensarem a própria vida e talvez até se interessar pela psicanálise, que é uma coisa fascinante. Então eu resolvi listar aqui as 20 razões pelas quais alguém pode procurar um psicanalista. Provavelmente existem muitas outras, provavelmente outros psicanalistas adicionariam ou retirariam dessa lista muitos enunciados, mas eu vou falar da minha experiência pessoal. Então vamos começar. Primeira, a dificuldade no amor, no amar e ser amado ou amada. Amar e ser amado, esse par, ele parece simples, mas não é. Muitas vezes entendemos como amar nada mais do que uma ressonância de um desejo muito forte de ser amado. Isso pode trazer dificuldades de várias formas, depois eu falarei disso, mas as dificuldades elas estão presentes de uma maneira ou de outra no amor, no amar e no ser amado. Então eu chamei de dificuldades no amor. A segunda, o temor da solidão. É um medo de morrer só, muita gente fala disso. Nossa, Leandro, eu não vou conseguir me envolver amorosamente com alguém, ou sei lá, talvez não vou ter um parceiro, uma parceira, constituir família, eu vou morrer só porque, sei lá, eu sou azarado, ninguém me aguenta. Enfim, então isso é uma questão bastante comum. Agora, quando a gente fala de solidão, depois eu vou esmiuçar isso, é interessante pensar a solidão num momento no qual a tecnologia aproxima tantas pessoas, né? Basta usar o Tinder como exemplo. Impressionante. O Tinder ele economiza a balada, mas mesmo com o Tinder as pessoas continuam falando de solidão. Terceiro, medo do futuro. Um futuro obscuro, um futuro incerto, um futuro de sofrimento, um futuro de privação, que às vezes se oculta por trás de falta de dinheiro, mas no fundo não é bem isso, é um futuro aterrador, e não um futuro que possa ser positivo, ou onde caiba as nossas expectativas, os nossos planos. Não, medo do futuro, não vai acontecer isso, o futuro vai ser complicado. Solidão versus euforia. Eu enunciei desse jeito porque a solidão, já no segundo tópico eu disse temor da solidão, aqui eu estou dizendo da pessoa que de fato se sente solitária e ela se sente desconfortável porque a gente está em tempo de euforia. Todos temos de estar juntos, todos temos de tirar foto para colocar nas redes sociais, sempre a felicidade. Então o sujeito se sente, meu Deus, eu sou tão solitário, ninguém é, só eu sou solitário. Algo que se amarra aí seria o quinto, querer agradar a todos. Então o sujeito gasta energia, tempo, gasta pensamentos, especialmente isso, uma atividade psíquica, para tentar agradar o outro. Eu não posso errar, eu tenho que agradar o outro, porque com isso o outro vai gostar de mim. Isso é uma
uma missão impossível. É impossível agradar sempre o outro. Então, é uma demanda que as pessoas chegam, não porque elas querem agradar os outros, elas chegam ao analista porque elas não estão conseguindo. Talvez ele vá me ajudar. Essa sexta é a famosa, não conseguir dizer não. Muito comum. As pessoas chegam ao analista reclamando dos efeitos, dos impactos, da incapacidade de dizer não. Então, isso é um elemento muito importante. Escolhas ruins, que vai desde eu sou o dedo podre, não só escolho homem ou mulher, tanto faz, ruins, meu Deus do céu, eu nunca escolho certo no trabalho, mesmo numa compra, meu Deus do céu, o que me faz sempre e repetidamente fazer escolhas ruins? É importante pensar que o termo escolha é sempre entre duas coisas, A e B. Se você escolhe A, você fica sem B. Se você escolhe B, você fica sem A. Então é importante, porque não é a ação de comprar determinada coisa, é uma escolha prévia antes de comprar. Oitavo ponto é a insatisfação crônica. Isso também é muito comum, a pessoa chegar no consultório e dizer, não sei, eu teria tudo para ser feliz, eu consegui tal coisa, eu tinha um plano, eu já alcancei, eu estou insatisfeito, nada me satisfaz, meu Deus do céu, tudo perde a graça. Isso é muito importante também. O que eu devo fazer? Então, é uma pessoa que, na verdade, não parece, mas sofre muito com isso. Porque quem está olhando de fora diz, isso é frescura, mimimi. Não é verdade, a pessoa de fato não consegue, volta lá no Freud, né, usufruir, desfrutar e também, claro, por que não, realizar. A nona, sofrer com términos. Isso é muito interessante, porque nós temos na vida os términos, claro, nós temos as separações, nós temos os fins, nós temos os finais, e tem gente que de fato não consegue. E a vida, infelizmente, é uma sucessão disso, a todo momento, até o último fim, que é o único fim que a gente tem certeza, que é a nossa morte. Então tem pessoas que não conseguem, sofrem muito com separações e afins. A décima, a sensação de não pertencimento. Isso é uma coisa que é muito falada também no consultório. Parece que eu não tenho lugar, parece que eu estou errado, parece que eu estou inadequado, parece que eu não sei entrar e ficar nos lugares. Isso é interessante porque as pessoas falam que isso começou na infância. O sujeito continua se sentindo não pertencente, às vezes até na própria família. Isso é uma coisa muito interessante para a gente esmiuçar. 11º, ficar no lugar de filho eterno. Eu coloquei filho eterno de propósito, porque espera-se que um filho ou uma filha, claro, são bebezinhos, depois eles vão crescendo, crianças, etc., pré-adolescentes, adolescentes, vida adulta, e um dia, em tese, eles deveriam se afastar dos pais e poder inventar a sua própria vida, eventualmente com alguém, ou mesmo morando sozinho, sou casado, tenho uma namorada, moro com a minha namorada, não tenho filhos, não importa. Mas tem que sair da posição de filho. E é impressionante no meu consultório e conversando com colegas como isso se repete. O próprio Freud falava disso. A pessoa parece que não consegue sair da posição de filho ou de filha. Isso gera consequências significativas na vida dessa pessoa. 12ª, culpa inexplicável. Isso é muito interessante. O sujeito sente um mal-estar, mais ou menos ele consegue identificar como culpa quando o analista nomeia, aí parece que clareia, e é interessante que a pessoa se sente culpada por tudo. Tudo é culpa dela. Isso passa a ser um norte da vida dela, e quando a culpa chega, ela sofre e sofre muito. Freud linka muito a culpa com o masoquismo. O sujeito parece extrair um prazer de se sentir culpado. Eu sei que é paradoxal. Quem está me ouvindo, quem está me vendo, deve estar surpreso, mas não é fácil se livrar da culpa. O Freud brincava que o que move as montanhas, né, é a culpa. Então, né, tem um ditado que diz que a fé move montanhas. O Freud falava, não é a fé, é a culpa. Porque a culpa, de fato, é uma potência dentro da pessoa e conforme ela aumenta, a pessoa vai sofrendo cada vez mais e isso precisa ser tratado. O 13º é um paradoxo
essa precisa ter cabeça aberta, que as pessoas que têm dificuldades, embaraços em lidar com o sucesso. Freud tem um texto muito bonito chamado Arruinados pelo Êxito, que em espanhol, puxa, é super legal a tradução, aqueles que sucumbem ao sucesso. É interessante que a gente pensa que vai no analista quem fracassa. Ao contrário, muita gente vai e teve sucesso e tem um embaraço. É como se ele não pudesse ter tido esse sucesso, ter sido bem sucedido, ou eventualmente ter tido prazer, inclusive, com alguma coisa. Então é muito interessante os mecanismos que subjazem essa questão. O 14º, eu vou usar uma palavra também que na língua portuguesa a gente lida muito com a sexualidade, que é a impotência psíquica. Especialmente em português, na nossa realidade, impotência a gente já liga com uma dificuldade de ereção no pênis. Ok, isso também é impotência, claro, sexual, evidente, mas é impotência psíquica, no sentido de não consigo pensar, não consigo avançar, não consigo entender, não consigo criar, não consigo realizar. O Freud dizia que essa é uma das coisas que mais leva alguém ao psicanalista, e eu tendo a concordar com ele. Como se o sujeito não encontrasse potência para inventar saídas e poder, enfim, alterar a própria vida. É uma coisa complicada. 15º, isso é muito comum, as pessoas sempre falam que é autossabotagem, que tem a ver com aquele tópico do embaraço com o sucesso. O sujeito arruma alguma maneira, algum jeito de se boicotar. Não é o outro que o boicota, é ele que se boicota, e ele tem sucesso. Ele consegue impedir A, B ou C que ele estabeleceu na cabeça, e aí a gente vai entender por quê. Porque conscientemente ele quer uma coisa, mas em outra dimensão ele não quer, e essa outra dimensão vence, e ele dá um jeito. 16º, inibições variadas. Isso é algo muito importante, porque as inibições, elas estão presentes na timidez, elas estão presentes às vezes, inibições intelectuais, dificuldade de entender, inibição no trabalho, não conseguir trabalhar, também é uma questão muito recorrente. A 17ª, eu pus aqui de maneira meio simplista, ser muito rígido. Né, que a gente fala isso no senso comum, tal pessoa é rígida, meu Deus, o que será que se oculta por trás dessa rigidez? Né? Tem que ser assim, eu tenho de ser assim, as coisas deveriam funcionar desse jeito. A pessoa fica indignada, a pessoa fica presa, a pessoa se cobra muito, a pessoa fica irascível, a pessoa fica controladora, né? Além de virar uma chata, óbvio, né? Que rigidez é essa que toma a pessoa? A 18ª é muito comum nos dias atuais, que é a infelicidade profissional. Aí falando de fato do trabalho, é diferente de inibição, porque a inibição também pode estar presente no campo do trabalho, mas eu estou falando mesmo da infelicidade, da pessoa sentir que só trabalha, enfim, para ganhar dinheiro, pagar suas necessidades, mas não vê nenhum sentido naquele dia a dia, né? Eu sempre me remete ao filme do Chaplin, Tempos Modernos, né? Parece que a pessoa está sempre apertando parafusos. E a penúltima é o ciúme. Né? Essa é simples, todo mundo mais ou menos sabe, que todos nós temos ciúmes, mas algumas pessoas têm um grau elevado e que de fato inviabiliza as relações, porque a fantasia toma o lugar da realidade de maneira espetacular. E o psicanalista, ele tem como ajudar nisso, ele tem uma maneira de incidir nas causas dos ciúmes, que demora, como demora, mas a tendência é a pessoa lidar melhor com esse ciúme, com essa coisa que acaba tomando a vida dela, né? A pessoa muito ciumenta, ela acaba inclusive limitando a vida, porque ela está sempre sendo espoliada, sendo roubada ou algo do tipo. E por fim, o último, esse é bem complexo, porque não dá também para a gente imaginar que a gente pode precisar ter uma regra genérica, isso vai muito de cada um, que são as dificuldades com o corpo. Quando eu falo de dificuldades com o corpo, a gente pode estar falando de dificuldades concretas com o corpo. Sou gordo, sou magro, sou baixo, sou alto. É interessante isso. Sempre que eu atendo mulheres altas, existe mulher de 1,70m, 1,80m, e elas falam, eu preferiria ser mais baixinha, porque eu sou mulher.
até bate, né, com o nosso imaginário, que o homem a protegeria, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas enfim, esse é um exemplo. Eu sou baixinho, eu sou homem, sou baixinho. Isso são questões mais, vamos dizer assim, mais banais, mais, não que não tenha sua importância, enfim, mas enfim, não tem muito o que fazer nesse sentido, tem que ressignificar a relação com o próprio corpo. Mas eu estou falando de outras coisas muito mais profundas, muito mais complexas, ligadas a não se reconhecer no corpo, a tentar modificar o próprio corpo, às vezes com intervenções externas, muitas vezes da medicina, e também a dificuldade de se entender como homem e como mulher. Porque a anatomia diz, você é um homem, a ciência diz, você tem pênis, etc., saco escrotal, você é um homem. E você é uma mulher, você tem seios, vaginas, e não necessariamente cada um vai coincidir com essa descrição anatômica que é a ciência, né? Ela define inclusive até como lei, como ordem, né? Hoje existe um movimento muito intenso da questão de gênero, por exemplo, né? Isso chega no consultório de uma maneira bem intensa e bem preocupante do meu ponto de vista. Então a gente vai falar